Boa noite a todas e todos. Como vocês já podem perceber, já estou aqui muito bem acompanhado pelo professor José Cláudio Souza Alves, ele que vai participar junto com o produtor cultural Heraldo HB da nossa live Violências e Resistências da Baixada Fluminense. Vamos dar aquele tempinho de mais ou menos um minuto e meio, até para o pessoal chegar. O Heraldo também já está a caminho, ele já desembarcou ali do Buzum, vai chegar na casa dele, vai ligar o computador e vai começar a abrir aqui essa nossa conversa. Vamos só dar aquele famoso um minutinho. O engraçado é que eu estava achando que você que fosse se atrasar. Olha, eu maldando você, Zé Paulo. Mas é, né? Mas quase que o cara vive ocupado aí, fazendo artigo, se apresentando nos programas de TV. Falei, pô, o Heraldo vai chegar primeiro aí, que dê com os burros na água aí. Não, eu quase me atrasei também. O meu filho de 1 ano também me atropelou aqui no quarto, não queria sair daqui. A mãe dizendo que eu tinha que ficar com a criança. Quase que você ia ter eu e ele aqui. Estava na guerra familiar aqui há tempo atrás. Foi do Rudar. Trabalho remoto é isso. Entra a família, entra todo mundo. Enquanto o pessoal aparece aí, e aí essa tua vida aí de home office, como é que tu tá, cara? Como é que tu tá administrando isso aí? Então, o pessoal chama de trabalho remoto, eu chamo de trabalho terremoto, porque é um sofrimento. Porque é muita coisa do trabalho doméstico que começa a acumular, e com uma criança de 1 ano de idade, esse trabalho explode, é muita coisa mesmo. E o trabalho à distância também começa. Você não tem mais o deslocamento físico. A princípio, você tem uma disponibilidade, e aí você tem que organizar a agenda, mas nem sempre você consegue essa organização da agenda, principalmente você tem que organizar a agenda com a agenda de quem está na casa com você, né? Com a esposa, com quem está te ajudando. Enfim, isso cria uma dimensão muito conflituosa, e tem atritos, tem briga, tem discussão. Sim. Então, você cria... O trabalho remoto vira trabalho terremoto. Sempre tem uma confusão no meio, quem vai ficar, quem vai fazer. E aí isso vai se somando a outras coisas, né, que você tem na vida. Então, é uma loucura. Isso tem sido pedreira. Eu estou trabalhando 3 vezes mais do que eu já trabalhei antes. Não, eu tenho... Maria do Carmo chegou aí. Maria do Carmo. Eu tenho um pesadelo recorrente que é assim, eu vou para a cozinha e de repente eu encontro com um link de videoconferência, eu tropeço no link e caio no chão. Tá a coisa, meu camarada, olha, porque olha, é live pra cá. Isso, eu sei como é que é isso. Você acorda meia-noite, vai na geladeira pegar alguma coisa e tá lá uma live. Uma roupa ali te esperando, ali, uma roupinha. Gente, é horrível isso, cara. Gente, olha só, estamos chegando. Esse papo todo aqui, descontraído, é só para enrolar vocês, porque o Heraldo está a caminho, está rolando aquele famoso atraso, mas essa vai ser uma live sobre violência, sobre resistência cultural na Baixada. Mas realmente estamos aqui num papo entre amigos, mas infelizmente estamos enrolando vocês porque o Heraldo está atrasado. Então, de repente, acho que eu vou acabar começando a fazer umas perguntas para você, e o Heraldo acaba, como sempre, pega ali no caminho. Tá aqui no final. Não é. Tranquilo. Bom, vamos lá. Então, começando, ó, já estamos chegando aqui, ó. Maria do Carmo já chegou. Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, Ana Lúcia Costa. Olha, vocês já vão fazendo suas perguntas, os seus comentários. Pode elogiar o trabalho do Zé Cláudio, elogia o livro dele, que já virou um clássico da literatura antropológica e sociológica sobre as milícias da Baixada Fluminense. O cara, ele é um gênio, assim. Eu pago o pau pro Zé Cláudio mesmo, que se dane. Foda-se a imparcialidade, o critério jornalístico de escolha. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Obrigado, mas para com isso. Vamos lá. Zé Cláudio, então vamos começar a falar sério aqui. Como é que foi, então, enquanto o Heraldo não aparece, como é que foi esse encontro com ele, né? Parece que ele é um documentário chamado Todo Dia. A gente vai ter que ver isso. Todo dia você vai ter que olhar para isso, né? Como é que foi esse encontro de vocês, né? De falar sobre a questão da violência da Baixada Fluminense? Boa noite. Então, boa noite. Boa noite, Fábio, Leon. Prazer estar aqui com você. Estar aqui com Carminha, que é Maria do Carmo. Tem Ana Lúcia também, Robson. Deve ter gente chegando aí.
É muito bom estar aqui com vocês. É para dizer que a minha relação com o Heraldo é uma relação que já tem algum tempo, ela não é da agora, e eu acho que isso acabou ajudando a nossa aproximação, né? Eu já conheço o trabalho do Heraldo, é um trabalho fantástico lá do Mate Angu, e ele tinha um espaço, eles têm ainda um espaço concreto disso, que é lá na Lira de Ouro, lá no centro de Caxias, e eu cheguei a frequentar esse espaço várias vezes, claro, antes da pandemia, e a partir daí houve essa aproximação entre eu e ele. Eu sempre tive um imenso interesse e uma interação muito forte com o cinema, que é o trabalho a qual ele se dedica, além de outros. Ele é músico, ele é compositor, ele é poeta, ele é um showman, né? O Heraldo é um grande showman. Ele tem essa polivalência artística e cultural. Então, tudo isso foi se conectando na relação minha com ele e desembocou nesse momento que nós estamos da pandemia. E ele me procurou, né, o Heraldo, com essa aproximação também. Ele conhecia meu trabalho ao longo do tempo, nós já interagimos em mesas, em conversas, em debates lá em Caxias, principalmente em Caxias, sobre cultura popular. Ele sempre trouxe essa dimensão muito forte da construção da cultura popular. E aí ele veio e falou: pô, cara, grande estilo Heraldo, seguinte, eu tenho aí um projeto, o projeto é fazer curtas sobre Baixada Fluminense, e só que a gente quer dar uma pegada mais cultural, mais artística. O seu tema é um tema mais pesado, é um tema sociológico, é um tema de violência, é um tema que normalmente você não vai conseguir encontrar muitos trabalhos que audiovisuais, né, ou cinematográficos, que deem uma dimensão mais artística, mais elaborada, mais cultural nisso. Isso é raro, né? E aí ele falou para mim: você acha que é possível? Você topa fazer isso? Eu falei: na hora. Eu falei: claro, cara. Isso para mim seria para mim, você dar essa conotação mais artística, cultural para a dimensão da violência, daria para mim uma outra possibilidade de me relacionar com isso também, porque de fato, se você fica muito tempo numa dimensão muito pesada do que é esse sofrimento, esse trauma, essa depressão, essa destruição de vida que é a violência urbana na Baixada, essas pessoas que agora estão se elegendo, pessoas que se elegem matando pessoas, né? Você tem agora os matadores, agora não, desde os anos 90 eu mostro isso, que isso é uma lógica dentro da Baixada, e a Baixada tem uma riqueza fabulosa, mas convive com essa brutalidade e com a valorização dessa brutalidade, dessa crueldade, dessas mortes, né? Então, nós estamos disputando isso. E colocar nesse patamar que ele me trouxe era trazer algo para mim muito importante. E aí eu falei: claro, vamos mergulhar nisso, vamos fazer, vamos organizar. E foi daí que surgiu essa proposta de nos encontrarmos e começar a elaborar isso, começar a pensar esse projeto. Eu acho que o Heraldo traz, ele vai poder falar isso muito melhor do que eu, ele traz uma dimensão artística que é muito visceral e que reelabora essas dimensões todas da Baixada, a violência inclusa, mas ele tem dimensões sobre a discriminação racial, a discriminação LGBTI mais fóbica, a discriminação machista, as dimensões também do prazer e da alegria, da criação de grupos musicais na Baixada. Ele traz uma pluralidade de temas sobre Baixada que permite a ele ter essa articulação, né? E encontrar a resistência em lugares onde eu, como sociólogo, que fico refletindo, escrevendo, pensando mais racionalmente, eu fico muito limitado, né? Eu fico num patamar muito teórico, racionalizado, de confronto discursivo, e ele não, ele já tem todo um circuito de reflexão, de pensamento. Os neurônios dele não percorrem os mesmos caminhos que os meus neurônios percorrem. Ele vai dar
outra volta, e isso é muito enriquecedor. Então, quando ele propôs que a gente fizesse algo conjunto, eu vi nisso uma chance, uma oportunidade. Eu tenho que agradecer o Heraldo. A proposta veio dele, ela me incluiu, e eu me senti, assim, numa dimensão muito generosa da parte dele, de me ajudar a adentrar um pouco mais nessas experiências no campo da cultura, da resistência cultural, né? Porque aí você está em um campo ou outro, né? De imagens, de sons, de musicalidade, de cenas que ele está elaborando e dando sentido a partir da sequência, né? Diante de um fotograma, né? Dessa tela de Ó, tá cinematográfica chegando ele aqui, ele acabou de chegar, peraí. visual. Então, ele vai poder falar muito mais do que eu. Aí, Eu acho que ele tá com um pouquinho de dificuldade. Heraldo, você me escuta? O seu microfone está mutado. Tem que desmutar o seu microfone. Pessoal, é isso aí. Programa ao vivo é assim mesmo, com conexão ruim com a internet, conexão boa. Então, para você, meu amigo, minha amiga que está chegando agora, já começamos aqui a nossa live Violência e Resistências Culturais da Baixada Fluminense. Hoje, com a participação do professor de Sociologia José Cláudio Souza Alves e o produtor cultural Heraldo HB, que agora acabou de entrar. Meu querido, tira aí o mute do seu microfone para a gente escutar sua voz. Nós estamos escutando você. Não, ainda tá mudo, cara. Não sei o que houve aí. Pera aí. Seu microfone está mudo. Pera aí. Não, ainda continua mudo. Não. Tem algum problema no seu computador, querido. Faz o seguinte, reinicia, volta de novo, então é melhor. Estamos tendo problemas técnicos aí. 1 minuto. Em 1 minuto você volta, é isso? Então tá bom. Em 1 minuto ele volta. Zé, agora uma coisa interessante no documentário que ele produziu, né, que é o Todo Dia Você Vai Ter Que Olhar para Isso, é a questão da violência, né, como você mesmo falou. Agora, qual é a contribuição que a tua obra faz para nós, da população da Baixada Fluminense, compreendermos como é que é a construção histórica dessa violência? Que tipo de contribuição você acha que a tua obra ela apresentou para nós? Então, Fábio, eu saio de eu rompo com uma tradição dentro dos estudos sobre violência, que naquele momento que eu inicio, isso foi em 93, né, 1993, já tem algum tempo, né, são 27 anos atrás, naquele tempo havia uma marca muito grande de estudos mais no campo da cultura da violência, ou se olhava mais para uma dimensão, digamos assim, subjetiva e cultural, né? Então, se apontava que a violência vinha de uma dimensão da honra, ou se apontava que ela vinha de uma estrutura subjetiva marcada por essa própria violência. Havia uma cultura da violência, havia dimensões. Claro, o Estado aparecia, dimensões mais macro-sociais, mas se fazia um movimento numa direção mais subjetiva, que é importante, é claro, você tem que fazer esse movimento, eu concordo, mas eu falei, não, para compreender essa Baixada Fluminense produzindo o dobro das mortes que a cidade do Rio de Janeiro produz, em termos relativos, quando se compara por 100 mil habitantes, né? Porque o Rio tem o dobro da população da Baixada. Então, naturalmente, absolutamente, ele produziria mais mortes, porque tem mais gente para morrer. Mas, em termos relativos, não acontece isso. A Baixada produz o dobro de mortes do Rio. Então, eu olhava para isso e falava, mas como entender isso? Tem que entender uma dimensão histórica, espacial, geográfica, quer dizer, no tempo e no espaço, eu tinha que tentar compreender essa dinâmica. Então, a minha contribuição é um pouco fazer essa costura da história, da geografia e da dimensão da violência urbana. Esse foi um trabalho que eu tive que fazer. Eu sei que muitos da Baixada vão olhar e vão dizer, pô, mas você está depreciando a Baixada Fluminense, você está rebaixando a autoestima da região.
você está apontando as coisas negativas, as coisas que nós já estamos estigmatizados pela mídia corporativa. E aí, eu sei que eu enfrento isso, mas eu acho o seguinte, você tem que olhar para essa sombra, essa dimensão sombria que atravessa décadas de construção dessa violência, séculos, né? Porque eu trago desde os barões lá para poder entrar na nossa realidade atual. Então, ao longo do tempo, Heraldo, rapidinho, eu vou pedir você abaixar o volume, está produzindo eco aqui, então você muta, aí depois eu vou deixar para você falar. Obrigado, querido, valeu. Por favor, Zé Cláudio, continue. Só para dizer que eu estou aqui, estou ouvindo. Não, já vou falar com você. Agora nós estamos ouvindo você, Heraldo. Isso aí. Mas então foi isso, assim, eu trago uma dimensão macroestrutural ao longo do tempo e longitudinal, portanto, e no espaço. E eu acabo também fazendo, Fábio, uma coisa. Eu tinha todo um conjunto de materiais da história da Baixada que vinha de professores de história lá da Fielduc. Eles formaram um centro de pesquisa de professores de história, a APPH Clio, esse é o nome deles. E aí está o Antônio Augusto, o Alexandre Marques, Marlúcia Santos Souza. Essa galera tinha um volume de informações muito grande sobre a história da Baixada. E eu fui pesquisando esse material e juntei isso com um arquivo do Dom Adriano Hipólito, né, bispo da Diocese de Nova Iguaçu, e dessa fusão desses materiais e da minha militância. Eu estou na Baixada militando desde 84, então eu estava em movimentos sociais desde essa época. Quer dizer, 10 anos antes de eu começar, 9 anos antes de eu começar essa pesquisa, eu já tinha uma trajetória aqui, né, dentro da região. Então, tudo isso somado me deu uma capacidade de falar de coisas da história da Baixada, da realidade da violência, da dimensão política da Baixada, que poucas pessoas conseguiam fazer isso. Então, eu sou uma espécie de pioneiro, né? E isso tem um lado bom, que você estimula os outros a virem e produzirem também. Hoje, a Baixada é alvo de muitos estudos, tem uma trajetória de estudos hoje muito mais vasta. E o ruim é que você fica muito velho, né? Você começa a dominar muita coisa e você acaba sendo alvo dos estudos. Então, hoje eu sou objeto de estudo. A galera está estudando por que ele falou isso, como é que ele falou, e começam a me criticar. Né? Mas tem um lado bom mais ainda, que é o seguinte, as pessoas agora me criticam, isso é legal, porque ao me criticarem, eles se propõem a avançarem nos estudos. Então, isso é muito bom. A Baixada explode como uma capacidade de sentimento, que aí vai mais para o campo da cultura, da arte, isso que o Heraldo trouxe, né? Muita força, da produção cultural, da beleza artística, do significado, da experiência, dos insights que a arte traz no campo emocional. Então, ele conecta isso com uma dimensão mais racional, mais acadêmica que eu trouxe. Então, um pouco isso. Mas agora ele pode falar ao vivo aí. Agora ele está aí. Agora sim, seja bem-vindo, Heraldo HB, grande produtor cultural do Mate com Angu. Seja bem-vindo, boa noite. Consegue falar com a gente agora? Tem que desmutar o... Vê se vocês me ouvem bem. Nós estamos ouvindo. Meu querido, queria que você agora, que você chegou, tomou o seu lugar, e você se apresentasse o Mate com Angu, esse polo cinematográfico, esse polo audiovisual aí de Duque de Caxias. Por favor, apresente você e o Mate com Angu, por gentileza. Não, vê se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Pode falar. Que bom. Porque também eu sou também da parcela das pessoas que não tem banda larga. Eu estou aqui na internet de dados, é uma merda. Primeiro, o seguinte, valeu, Fábio, valeu, Zé Cláudio, valeu, Fórum, o Fórum Grita Baixada, assim, eu acompanho já há muito tempo. Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito particular, muito importante de elevação dessas vozes dissonantes, essas vozes estão firmando um campo importante, né? O que eu falo... Opa, estão vendo? Pode falar. O que eu falo em relação à cultura
Eu falo em relação a, por exemplo, as esferas, ao campo que o fórum fala, por exemplo, né? Eu digo que a Baixada é o grande palco e laboratório da política no Brasil. Você pode, assim, ter um resumo do Brasil, politicamente, culturalmente falando, analisando a Baixada. E o fórum é muito isso, né? Não é à toa que você hoje tem uma pessoa como o José Cláudio, que para você entender o fenômeno que está hoje no poder, o fenômeno das milícias, você tem que passar pelo José Cláudio. Assim. Então, mais uma comprovação de que a Baixada é o laboratório para se entender esse país, né? Perfeito, Geraldo. Bom, o Mate Congu, que é a principal coisa que eu faço hoje, né? É um cineclube que, na verdade, trabalha com mais do que a ideia do cineclube, que é exibir filme, mas também a gente produz audiovisual na região, a gente faz oficinas de audiovisual para compartilhar essa ideia de que o audiovisual é a grande seara da disputa do poder hoje, né? Não dá para você falar de poder hoje sem você falar da contenda, da luta que está no audiovisual, né? Que você tem um paradigma, talvez, da Senhora do Destino, da Globo, que era uma Caxias que passava na novela, que era uma Caxias estereotipada, todo mundo queria morar lá, naquela Caxias lá. E o que os coletivos, pessoas, grupos começaram a fazer a partir do digital, né? Que é colocar as suas imagens, as suas impressões, as suas cores de pele, o seu olhar sobre os monumentos, sobre as ruas, sobre a poeira dos becos. Então, essa revolução que o digital proporcionou, a gente tenta resgatar o aspecto político dessa revolução, né? Não é só você filmar a sua região, é você mostrar que eu quero dizer uma coisa, eu tenho esse poder hoje com uma câmera, e assim, isso é uma disputa de poder, né? Nós vamos falar aqui hoje, nós começando aqui agora, vamos falar sobre onde se esbarra com a pesquisa do Zé Cláudio, desse projeto de poder que quer eliminar os pobres. Exatamente. O Zé Cláudio já tinha dado ponto de encontro. O Zé Cláudio já tinha dado a versão dele, então eu queria saber agora a sua versão, como é que foi esse encontro, né? Porque parece que essa série de mini documentários rolou uma parceria junto com o Instituto Moreira Salles, né? E a partir daí, um desses mini documentários é esse que é o Todo Dia você vai ter que olhar para isso. Eu queria então que você contasse para a gente como é que foi a história desse encontro, de onde partia essa ideia e onde é que o Zé Cláudio ele entra como um elemento de formação para a gente dimensionar, né, o contexto da violência na Baixada Fluminense. Por favor, Heraldo. Vamos lá, deixa eu fazer uma pequena volta rapidinho. Fica à vontade. No começo do Cineclube Mais Congo, a gente começou lá em 2002, 2001, um amigo nosso lançou um filme sobre uma vez, enfim, em 2002 a gente começou, e a gente teve, na época eu dirigi um portal na Baixada Fluminense, que era o Baixada On, o portal da Baixada Fluminense, que era muito famoso porque a gente era parte do IG, enfim, tem uma história. Mas o fato que o Mate Congu começou o Cineclube, a gente teve muita mídia nos jornais, no Dia, no Globo. Foi uma coisa muito... Se você olhar de matérias, tipo, muita mídia. E eu sempre falava isso, que a gente tem além de uma coisa assim, a Baixada só aparecer de uma forma negativa, isso é a parte mais fácil de pensar, né? A outra parte que eu fui em 2003 apresentar o Mate Congu para uma plateia na PUC. Não sei se vocês conhecem a PUC hoje, o Cláudio conhece, mas não sei se você conhece, Flávio. Quem está vindo aqui essa live, eu sempre falo que a gente faz projeto social para apresentar a periferia. Eu acho que a PUC deveria ser o grande objeto de estudo da ciência social, cara. Porque ali com certeza. E aí foi muito cheio, e eu falei uma frase que ficou ecoando durante um tempo lá, que eu falei, cara,
me perguntaram o que é o Mate Congu. Eu falei assim, cara, o Mate Congu é uma ação de inclusão cultural. Aí eu deixei uma pausa teatral para ecoar, assim, estava lotado, né? Aí porque eu falei, de incluir a classe média no mundo de verdade. Aí foi um mal-estar, né? Foi mas uma galera aplaudiu, assim, mas eu parei de falar isso porque eu achei muito, muito pedante, mas eu acredito nisso mesmo. A gente tem uma parada assim, a gente naturaliza discursos que são discursos da classe média. Se você pegar um moleque hoje, eles não conhecem o mínimo do mínimo, sabe? Porque quem está produzindo a transformação no Brasil é quem está ali na ponta, em Belfort Roxo, ali no fight, ali, em Santa Cruz, aqui em Caxias, final. Isso é invisível para essa galera. Eu falava assim, a gente está fazendo uma parada para apresentar para as pessoas aquilo que não é dito. Não é dito. E a gente naturaliza isso. Essa que é a questão. Eu cheguei atrasado, eu acabei de encontrar uma galera que da antiga, a gente falava assim, pô, o que a gente viveu aqui nos anos 80 para 90, eu molequinho, não devia nada ao Baixo Gávea. O Baixo Gávea tinha, assim, estava do lado do pessoal que tinha dinheiro, tinha os escrevedores, escreviam nos jornais, mano. E assim, não devia nada do ponto de vista de qualidade. Essa é a questão. A gente tem que fazer, na verdade, um ajuste no óculos e falar assim mesmo, o que está se pensando no Brasil de transformação está sendo feito nas periferias do Brasil, sabe? É lá no Mangue Beach, lá no Pará, no Maranhão e principalmente na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é o epicentro cultural do Brasil. Não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso, estou vendo a hora aqui, mas eu posso dizer que para quem está vendo essa live aqui, a gente pode falar em outro momento, cara, a Baixada Fluminense é o maior contribuidor da cultura, da transformação cultural do Brasil. Eu falo isso sem nenhuma, sabe, um melindre, porque é verdade. Você tem que pegar todos os dados. Por vários motivos a gente pode dizer depois. É a confluência de gente de vários lugares do Brasil. São os remanescentes quilombolas que foram invisibilizados aqui. É o pessoal que veio do Nordeste para cá. O pessoal que veio da região da cana, sabe, do café, ou seja, o pessoal que veio pelo trem cacique, né, do Espírito Santo, de Minas e do Norte Fluminense para cá, enfim, para construir isso aqui. E cara, é a Baixada que produziu o Rio de Janeiro, né? Se você pensar o Rio de Janeiro hoje, dos grandes projetos econômicos, de construção civil, quem construiu isso tudo, sabe, Reduc e todos, foram as pessoas que se assentaram na Baixada Fluminense. Agora, qual é a nossa questão? E aí, na Baixada Fluminense que construiu a Reduc, né? Total. E por isso que eu falo, é a classe totalmente invisível. Essa revolução que as pessoas falam assim, pô, vocês estão falando de uma coisa... Essa revolução de 20 anos para cá, é simplesmente, se você resumir, você começou a nomear aquilo que era invisível. Agora, Heraldo, deixa eu te perguntar. Agora, é a luta de classe, velho. Como é que a gente resiste culturalmente denunciando a violência aqui na Baixada Fluminense? E até depois eu passo para o Zé Cláudio, se ele quiser responder também. Como é que a gente faz essa dobradinha? Resistência cultural e denúncia da violência da Baixada Fluminense. Você, como cineasta e produtor cultural, qual é a sua opinião sobre isso? Pois é, na verdade eu fui negligenciando, só hoje de manhã que eu acordei assim, cara, que merda que eu participar dessa porra hoje, porque é muito amplo, né? É muito amplo. A questão da violência, ela é transversal, ela faz um corte que envolve várias coisas, né? Então eu tenho medo de respostas simples, as respostas simplistas. As respostas simplistas nos levaram a essa coisa, ao bolsonarismo. Porque não dá para você dizer que é uma violência concreta de extermínio, por exemplo, mas também do cara que é assaltado e leva o seu celular no centro de São João de Meriti, assim, que ele bota no mesmo pacote. Há um projeto de dizer que a violência é uma coisa
tem que ser combatida de uma forma truculenta. Isso já tem, não é agora não, tá? O bolsonarismo só botou nome para uma coisa que já existia. Você pegar uns daquelas, esses Brasil Urgente, tá vendo? Que passa todo dia, nos botequins. Qualquer botequim, cara, São João, Caxias, Baixada, tá passando esses caras. É um discurso de que, pô, tem que matar os bandidos, esses moleques não vão lá. Cara, diuturnamente. Esse bolsonarismo, ele só deu nome para uma coisa que já estava sendo incutida, né? Então é difícil dizer isso, porque também, assim, no caso, eu sou filiado ao campo da esquerda, embora de vez em quando minha carteirinha seja caçada pela esquerda, as pessoas têm colocado na esquerda uma coisa assim de defender bandido, de ser conivente com uma coisa. Cara, e não é verdade. Na verdade, assim, nós temos um problema todo estrutural e tem que ser combatido de uma forma assim, e na raiz do problema. Que a raiz do problema é a desigualdade social, a concentração de renda, a concentração de terra no Brasil. Só que, assim, toda vez que você mexe um pouquinho nisso, você é... Porra. Agora, eu vou te falar, Fábio, a Baixada, eu falei que é um laboratório, porque, assim, é para tudo. Que também é para essa coisa conservadora, mas também a Baixada foi onde nasceu o movimento de resistência da direita já, onde tem um histórico de luta contra a ditadura. E se você remontar mais ainda, a questão da terra na Baixada foi o referencial para o Brasil para criar o MST. Francisco Julião vinha aqui, assim, você remontar mais ainda os quilombos do Iguaçu, Sarapuí, a Baixada é um total. As SEBs, ou seja, é difícil falar da contra-resistência a esse projeto genocida e concentrador de renda, sem falar na resistência da Baixada do Fluminense. Parece bairrismo, mas não é, porque é verdade. E tanto que hoje você tem as figuras que são representantes disso, legítimos, que tocam essa história. Eu estou falando com o Zé Cláudio aqui na minha frente, aqui nesse videozinho aqui, que ele é um elo dessa cadeia, dessa resistência, sabe? Como outro, assim. Então, assim, há um pensamento de projeto de país, que mesmo que ele não tenha sido embalado de uma forma como um projeto, sabe? Mas, assim, os laços e os braços e os traços dele são visíveis e foram gestados aqui, sabe? Exato. Eu respondi a pergunta, Chico. Não, tudo bem. Aqui ao vivo tá ótimo, tá ótimo. É a efervescência cultural que não cabe numa cabeça. Então, ela vai se espalhando por todas as ramificações possíveis e variáveis. É isso. Agora, seguindo aqui o nosso roteirinho, vamos continuar falando aqui do mini documentário, né? Todo dia você vai ter que olhar para isso. E eu já vou trazer o Zé Cláudio de volta aqui para a conversa, que é o seguinte. Uma coisa muito interessante que eu observei no documentário, né? No mini eu não respondi a tua pergunta. Eu não respondi a tua pergunta, agora que eu lembrei que eu não respondi a tua pergunta. Quer continuar então, querido? Não tem problema, vamos lá. Quer desenvolver? Rapidinho, desculpa. Um minuto. Sim, vamos lá. Não, a live vai até 7 da noite. Quando surgiu o convite do IMS, a gente conhece o IMS, uma instituição ligada aos Moreira Salles, mas que tem a ver com a coisa de guardar muito da história cultural do país, né? Ficamos muito honrados, assim. Eu imagino a curadoria, depois, assim, tem pessoas que realmente, se você olhar lá, todos que foram escolhidos para esse projeto, a curadoria são pessoas que estão de olho realmente no Brasil, o que está acontecendo na vanguarda. Se você olhar lá, todas as questões quilombolas, indígenas, as questões da LGBT, se você lá sabe, a gente está naquele bolo ali, do caralho, fiquei honrado. Mas, internamente, eu falei para a galera, assim, a gente propôs a ideia de fazer 3 cursos, eu falei, cara, eu preciso fazer uma parada que deixe essa curadoria e quem está lá no MS, no mínimo, com um nó na garganta. Apresentar uma coisa que seja realmente, assim, porrada. Porque uma ideia sempre foi a ideia de apresentar o Barracão, que o Barracão é um projeto que eu acho que sintetiza a ideia cultural que eu tenho no Baixada Fluminense hoje, que é o vídeo 1, né? O vídeo 3 era uma ideia sobre o audiovisual da Baixada, só quando a gente foi abrindo os HDs, HD pra caralho, pandemia,
gente acabou fazendo um filme que é muito referencial ao mate, como formador, com 18 anos de centenas de pessoas que se formaram frequentando mate comum. Mas o segundo, eu falei, cara, eu quero que seja uma coisa para falar de um assunto que para mim é central. Como esse processo violento, histórico, né, violento, que é apresentado pelo livro do Zé Cláudio, chegou ao poder. E como ele apresenta hoje. Óbvio, a gente não é mudar o mundo com filme, mas é iniciar para muitas pessoas um debate que sequer, cara, elas conhecem. Essa é a questão. Sabe? Sequer uma galera que hoje pensa na cultura, na política, sequer está entendendo o que está acontecendo por trás, cara. E aí, mais do que fazer uma coisa de beabá, a gente quis fazer uma coisa artística, né? Fazer uma coisa que... E o Zé Cláudio tem muito isso, ele está aqui na minha frente. Aqui. O Zé Cláudio, ele tem uma... Enfim, vou falar, eu sou um admirador dele, trabalho há muitos anos, mas ele tem uma coisa de tentar não perder aquela humano que nos alimenta. O lado humano, né? Uhum. O lado que nos alimenta, cara. Você não adianta. Fábio, não adianta, cara. Não adianta. A abertura para a poesia que nos faz ficar vivos, cara. Mesmo que você não dê nome, mesmo que você não saiba o que é isso, qualquer pessoa, ela acorda de manhã. Se você não abrir para o aspecto poético da vida, você não vive, ou você se mata. Como toda estatística aí provando, você se matando. Então, assim, o Zé Cláudio tem muito isso. Assim, ele trabalha com uma coisa muito pesada, mas ele mantém uma coisa, eu vou cultivar uma saúde que tem a ver com a arte. Então, assim, o segundo filme, esse aí, todo dia você tem que olhar para isso, tem a ver com isso. Perfeito, Heraldo. Então, para dar continuidade a essa tua exposição e já trazendo de volta aqui o Zé Cláudio para a conversa, uma coisa que eu observei no documentário, principalmente, né, o Todo Dia Você Vai Ter que Olhar para Isso, é a abordagem do sofrimento mental, né, de quem trabalha com a violência, né? E, ao mesmo tempo, eu queria dar aqui uma boa nova para vocês, para o nosso público, se ainda essa notícia não chegou até vocês. O Fórum Grita Baixada, através de um trabalho de incidência política, junto com a Prefeitura de Nova Iguaçu, né, a gente conseguiu a sanção do decreto municipal, né, que é o 12.091, de outubro de 2020, que trata da criação de um comitê para pensar e estruturar um programa de atendimento psicossocial a mães e familiares de vítimas da violência, né, e principalmente de desaparecimento forçado. Agora, além do atendimento, né, vai ser criada também uma rede de apoio formada pelas secretarias de governo e pela sociedade civil. Agora, aí vem a pergunta. Essa dificuldade, Zé Cláudio, do poder público em implementar políticas de reparação psíquica para mães e familiares, o que essa dificuldade diz em relação à questão do racismo estrutural que permeia a população negra, pobre e periférica da Baixada Fluminense? Sim. Aí depois o Heraldo pode responder também. Então, eu vou trazer... O Heraldo trouxe muito material, eu vou pegar uma carona e vou seguir nessa resposta aí. Quando o Heraldo diz que a Baixada é essa esquina do mundo, né, essa concentração de gente de todos os lugares do Brasil, de experiências, no fundo, o que o Heraldo está falando é o seguinte: nós somos essa periferia do mundo e nós construímos esse mundo como ele é. Nós somos a mão de obra, somos o trabalhador. Então, quando você olha para a história brasileira, e o Heraldo sabe disso, você sabe tão bem, nós somos a construção de um país colonialista. Os que chegaram aqui para dominar não tiveram essa questão. Eles trucidaram os índios que não quiseram ser escravizados, trouxeram de negros da diáspora africana, jogaram aqui, quem não se submetia era morto também. Então, nós somos constituídos como uma nação de assassinos. Nós não somos uma nação. Nós somos um estupro seguido de execução sumária. Isso que nós somos. Aí tem uma mídia dominante, Heraldo, você tem aí. Você pode ter, você não precisa ter A Senhora do Destino, Datena, Ratinho, aquele outro que também faleceu, a bancada da bala toda que se elegia a partir desses programas puro sangue, né, de
você espreme a tela da televisão, sai sangue no chão. Esses caras se projetaram numa cultura que é a continuidade do modelo colonial, modelo assassino mesmo. Quem não se submete vai ser trucidado. Ah, mas você está defendendo o vagabundo. Nós não sabemos nem quem é essa pessoa, quem é o vagabundo, quem pessoa. Aí o pessoal da extrema-direita agora diz: pega o traficante e leva para você criar na sua casa. Eles são tão boçais e ridículos, eles são tão destruídos, despossuídos de humanidade, que nem sabe quem é essa pessoa. Para ele tem que matar, é como se fosse uma barata. É como se o outro ali na esquina, o que rouba um celular, ou o que rouba um carro, ou que rouba uma casa, é como se eles fossem insetos, baratas, que tem que ser esmagado no canto da parede com sapato. Essas pessoas se despossuíram da sua humanidade, né? Então, quando o Heraldo traz essa dimensão artística, quando ele permite, ele enxerga em uma dimensão poética, né? E ele vê nisso também essa possibilidade de acessar o que nos alimenta. Se eu não tivesse acessado a arte cinematográfica, a audiovisual, a arte poética, a arte musical, se eu não tivesse acessado, por exemplo, o Heraldo tem isso, todos nós temos, essa dimensão mais no campo espiritual, porque o que está por trás de um Brasil assassino, homicida, suicida, um Brasil cruel, sanguinário, canalha que nós que somos esses matadores de índio, negro, pobre, periférico, nós próprios somos isso, nós somos esse mundo. Eu falo no documentário que ele fez, junto comigo, eu falo, o meu medo não é ser morto por um matador da Baixada, está cheio de assassino miliciano, cara de extrema-direita que vai dizer que eu sou um esquerdopata, que vai me chamar de petralha, que vai me chamar, sei lá, de comunista. O meu medo não é ser morto por essas pessoas, o meu medo é nunca reconhecer em mim o quanto eu trago esse sangue nas mãos, o quanto eu sou canalha, o quanto eu sou assassino, o quanto eu tenho poder para me impor sobre os outros e humilho as pessoas. Quando eu me transformo igual a esses caras que eu estou criticando, é aí que eu me destruo, eu não fui capaz de superar mesmo nas minhas limitações. E a arte, ela vem para me trazer isso, ela vem para dizer, olha, não adianta você ficar de políticozinho, se elegendo para vereador, prefeito, deputado. Não adianta vir com essa palhaçada, enquanto que dentro de você, você nada mais é do que mais um capitão do mato, mais um senhor de engenho, mais um escravizador de pessoas, e que não compreende que os outros não são barata, os outros não são insetos, os outros não têm que ser destruídos como nós. Os outros são igual a você. Ele é você em outra condição. O que levou aquela pessoa em outra condição a ser o que ele é? A ele queria até me matar. O cara pode me matar. Uma vez no debate eu falei isso. Uma pessoa veio, eu queria ver se essa pessoa roubasse você, se estrupasse sua filha, se ele te matasse, o que você faria? Eu falei para ele. Como isso é comum isso acontecer, né? Não, fala. Aí eu falei assim, olha, bom para aquela pessoa que fez isso, ele reagiu, ele me matou. Eu expresso para ele o que nunca vai ser. Eu sou uma dimensão que ele não conhece. Ele ignora isso. Ele sempre foi destruído na dimensão humana dele. A destruição humana dele leva à minha destruição. Eu faço parte desse universo. Eu pagaria por isso. Mas não é porque eu vou pagar por isso que eu vou querer a destruição dele. Aí eu estaria me rendendo a essa degradação absoluta da humanidade. Então, esse debate não. Então, a arte que o Heraldo traz, o Matos, essa resistência cultural, e isso que ele fala, por que a Baixada é esse núcleo de produção cultural do país, popular do país? Porque ela tem todas as condições que permitem isso. Ela é periférica ao sistema, ela não é da mídia corporativa global, ela não se enquadra, eles querem enquadrar você com Senhora do Destino, com Ratinho, com tudo que aparece aí, e eles não conseguem enquadrar a gente, essa é a verdade. A experiência de sofrimento nos alimenta em dimensões emocionais, psíquicas, artísticas, que ninguém consegue. Não é a nossa dimensão estética ela é muito plural, né? Assim, ela não pode se encaixar no quadradinho, né? Exato. Então, a revolução que o Heraldo traz é o seguinte, eu agora posso ser autor da produção da minha imagem, da minha poesia, da minha arte, da minha crítica ao mundo. Eu sou o próprio autor disso. Eu não dependo mais
de uma novela global, eu não dependo mais de uma banda de rock da Zona Sul, eu não dependo mais de nenhum político que venha dizer que me representa. Eu represento a mim mesmo. Então, essa é uma revolução que o Heraldo traz. E por isso ele tem essa força. E eu só tenho que agradecer porque ele me permitiu encontrar com ele e fazer também esse trabalho comigo mesmo. Só isso que eu tenho. Heraldo, quer comentar essa maravilhosa digressão aí do professor José Cláudio? Pô, comentar, eu teria que fazer um preâmbulo. É porque tem a ver. Mas vamos lá. É porque, assim, eu tô fazendo um texto que é um pouco maior aí, que tá. Enfim, um momento vai sair aí. E ele veio de uma coisa muito engraçada, que é eu sou um pesquisador das escolas de samba que tiveram em Caxias no começo das escolas de samba. A escola de samba foi uma invenção, mas as pessoas esquecem de invenção. Ela foi uma invenção, uma tecnologia inventada por pessoas populares lá na década de 20 para 30. E em 29 começou as escolas principais, né? Mangueira, depois Tijuca. E aí, uma vez eu surpreendi uma matéria de um jornal do esporte, de 34, falando de que uma escola de samba em Caxias era maravilhosa, fazendo um elogio, cara. Eu falei, caralho, 34? Tinha uma escola de samba aqui. Aí eu comecei a vasculhar isso assim. Aí 35 teve outra escola de samba, 36 tinha uma outra, e 38 tinha outra que foi a grande escola de samba da região, a Cartolinha de Caxias. Aí você fala assim, pô, todas as escolas conhecidas do Rio de Janeiro, grandes, são do mesmo momento. Aí você pode olhar historicamente, que foi o momento do bota abaixo lá, o pessoal é expulso do Rio de Janeiro e vai comprando lote, e chega aqui no Centenário. Essa é a parte que você pode olhar objetivamente pela ferramenta da história. Mas uma coisa que eu não conseguia achar onde estava isso, tá. Aí você bota aqui de 38 para 39, 40. Até 70, existe 30 anos aí de uma história que não está, Fábio, em lugar nenhum. Uma história invisível. Sim. A gente, por acaso, tem uma galera que está tentando cavucar isso. Aí eu quero dizer o seguinte, que isso, ela é invisível, ela é um sintoma, ela é um diagnóstico da história da região. Porque a história da região é uma história de um apagamento do povo, a história do povo, cara. É uma história negra, é uma história de remanescente quilombola, de remanescente indígena, assim. Então, isso para mim, embasa um pouco o meu trabalho, é a base de tudo. O que está acontecendo, que as pessoas falam, caraca, a Baixada tá foda, é simplesmente as pessoas estão entrando em contato com uma história que foi apagada. Exato. Aí quando você olha essa história, você percebe o seguinte, porra, isso aqui não é só a história da Baixada Fluminense. Isso é a recomposição da história do Brasil. Sabe? Exatamente. É uma história possível do Brasil. Que não é uma história dos aprisionadores de índios dos escravocratas, é uma história do povo. E aqui as marcas estão aqui na região. Não é à toa que está todo mundo vindo para a Baixada para estudar, porque se existem chaves que podem nos levar a novas interpretações, né? Eu ia falar solução, não é solução, é uma interpretação. Essas chaves estão aqui. Exatamente. E, na verdade, é um trabalho de virar chaves que estão emperradas, sabe? Botar WD 40 nas chaves que estão emperradas. Virar as chaves, sabe? Apertar botões que não estão funcionando, que é a história do povo. Essa é a questão aí. Eu quero fazer uma pergunta para você, Heraldo, e para o José Cláudio, que envolve um pouco isso que você acabou de falar, mas antes, deixa eu só ler aqui os comentários dos nossos internautas, as nossas internautas. Olha só, a Isabel Cristina Freire, a violência na Baixada está gritante, ninguém merece, ninguém fazer nada todos os dias crimes, uma coisa triste e horrível. Aí ela também diz, né, que as pessoas que defendem são as mesmas que matam, né? O Rafael de Albuquerque fala aqui, bacana que a produção artística acaba nos colocando em choque com as próprias visões colonizadas que temos da Baixada e dos nossos vizinhos. Um movimento essencial para reconstruirmos as nossas identidades. Obrigado, Rafael, pela sua
intervenção. Temos a Simone Santos, o professor José Carlos, olha, é Zé Cláudio Simone, professor Zé Cláudio, espetacular. Rafael de Albuquerque também, ó, ótimo HB, desvelar a nossa história sobre novos futuros. Ah, ela corrigiu, a Simone corrigiu, José Cláudio, tá certo. Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é uma provocação e tem tudo a ver com o histórico de invisibilidade aqui da Baixada Fluminense. Eu recentemente estive num debate e eu falei que a Baixada Fluminense ela tem zonas periféricas também, né? Nós já somos a periferia da periferia. Só que acontece que algumas pessoas, isso não é um termo que é consenso, né? Assim, alguns concordam, alguns discordam. Então eu queria saber de vocês se esse termo periferia da periferia, se ele encontra eco não só na academia, como na cultura, ou o que vocês acham desse termo e quais são as implicações e as problematizações que a gente pode encontrar a partir desse termo. Então, vamos começar com o Zé Cláudio, depois a gente passa para o Heraldo. Então, tem gente que não concorda, Fábio, de que há uma complexidade nisso. Então, eu não posso falar numa linguagem muito acadêmica, né? Porque o debate aqui é mais cultural. Mas, assim, nós somos uma periferia, e é isso, nós somos uma experiência, um olhar, nós estamos debaixo do braço do Cristo, mas nós estamos a dezenas de quilômetros de distância lá atrás. Então, nós somos um olhar sobre o epicentro ali da grana, do poder, da capital. Nós estamos ali olhando, mas com um outro olhar. No entanto, o poder econômico também nos olha. Ele vê em nós algo importante, vê um grande mercado, um mercado consumidor, vê uma mão de obra baratinha, porque agora é o seguinte, você desmontou as proteções sociais do trabalho, a reforma de 2017 liquida com a CLT, com as proteções. Agora é você, como trabalhador, que vai negociar com o seu patrão. Olha, o seu patrão tem o poder de demitir na hora, se você não aceitar o que ele está te impondo. Então, você ficou frágil, né? Então, esse capital olha para a Baixada e fala, pô, é aí que eu vou ganhar dinheiro. Esses caras recebem pouco, vão se submeter, não tem organização, eles vão ter que se virar, pouco importa o que ele vai ter que fazer, ele vai ter que chegar aqui para trabalhar, ou então ele vai trabalhar remotamente, pouco importa para mim. Então, o capital ele se reestrutura e ele olha para a Baixada como um grande mercado também. Então, nós somos uma contradição. Isso que o Heraldo traz, e que eu trago aqui também agora, qual é a contradição? A própria lógica que nos destrói, que nos deprime, que nos tira a capacidade de ter qualidade de vida, esses donos do poder e do dinheiro que olham para a Baixada como uma forma de expropriar nossas riquezas, eles tiram a areia da gente, tiram a água da gente, jogam lixo em cima da gente, jogam esgoto na Baía de Guanabara que vai nos contaminar. Enfim, nós também, como Baixada, produzimos lixo e esgoto também. Todas essas contradições servem para que nós possamos gerar uma realidade cultural muito mais complexa. A nossa periferia ela vai se transformando progressivamente em uma periferia que pode ser apropriada pelos donos da grana e do poder de várias dimensões, econômica, meio ambiental, cultural. A arte nossa também é apropriada pela indústria cultural. Isso a gente sabe muito bem como eles podem pegar muito bem a produção do mate com angu e antropofagicamente digerir isso e produzir um subproduto lá que interessa para a classe média da PUC, ou seja, lá de onde for. Então, nós somos inseridos pela lógica do mundo moderno, do capital e dessa produção do Estado, dessa forma de poder do Estado, nós somos inseridos, somos projetados na frente de uma engrenagem muito mais complexa, que vai fazer com que nós tenhamos que reagir. Então, por exemplo, tem amigos do Heraldo que vão reagir como? Eu vou ser, então, um produtor para ganhar dinheiro. Né? O Heraldo sabe disso. Que gente que vai para esse mundo, então, agora eu vou produzir e ganhar dinheiro para quem pagar. E aí ele vai. O
O Heraldo tenta sobreviver de uma forma diferenciada. Não que ele não queira dinheiro, é claro que ele tem que comer, pô, eu também. Todos nós precisamos de dinheiro. Todos nós. Só que aí ele vai fazer uma mediação, ele vai fazer um outro perfil, ele vai fazer uma crítica, ele vai ganhar uma autonomia poética e de concepção para poder elaborar. E esse que ganha dinheiro também, ele pode, em determinado momento da trajetória dele, fazer uma própria percepção dele e fazer materiais críticos também. Eu não estou negando que esse cara que ganha dinheiro seja capaz de ser crítico, não. Estou dizendo que nós começamos a criar toda uma complexidade de resposta na periferia que o centro do capital, o centro do poder, o centro da grana, que está no Rio de Janeiro, mas também está em Brasília, eles tentam se aproximar de nós para nos absorver, para ganhar conosco também. Então, hoje, as eleições são isso, os matadores, tem alguém comentando aí, os caras são muitos matadores, são muitos milicianos, estão cheios de crime, eles se projetam assim, eles vão comprar voto, eles vão ter um discurso do bandido bom e bandido morto, eles vão tratar a esquerda como tudo igual, tudo corrupto, tudo destruidor de lares, tudo criadores de gays, bichas e travestis, eles vão chamar disso. Eles não têm uma compreensão da diversidade social e eles estão se elegendo, é verdade, esses caras vão se eleger. Mas nós entramos nesse debate para dizer que nós podemos reagir, nós temos condições de dar uma resposta. Então, essa periferia hoje ela é muito mais complexa, ela é muito mais rica, ela é muito mais diversificada, e se esses que estão vindo pela extrema-direita hoje, eles estão botando a cara, um pouco isso que o Heraldo estava trazendo também, essas pessoas que traziam um conteúdo meio subliminar, meio por baixo dos panos, meio que eles eram apoiadores desses caras, eles assistiam e aplaudiam esses programas que, se você espremer, sai sangue. Eles gostam dessa lógica da execução, do extermínio, eles têm isso, eles foram ganhos por esse projeto. Eles agora botam a cara aí em público, eles agora estão se expondo. Isso é muito bom, Heraldo, isso é muito bom, Fábio. Nós temos agora a visibilidade de quem são essas pessoas. Nós ganhamos mais consistência. Nós podemos agora dar nome a essas pessoas e ver que eles vão ter que também pagar pelo preço que eles estão, das opções que eles estão fazendo. Eles vão ter um ônus agora recaindo sobre eles. Antes eles jogavam em cima da esquerda, a esquerda que defende bandido. Eles agora vão ter que provar que matando mais, que executando mais, que com mais sangue, eles vão resolver esse problema. Eles não vão conseguir, porque o problema é muito mais complexo. Então, eles vão agora ter que pagar também o preço por isso. Então, daqui a algum tempo, nós teremos que provar isso, mostrar, olha, pela arte, pela ciência, vamos mostrar, esses caras são uma farsa. Eles são farsantes, eles são cretinos, eles são hipócritas, eles são pobres, eles não têm capacidade de construir isso que eles dizem que são capazes de fazer. Esse é o preço desse movimento que a gente está fazendo. Ótimo. Heraldo, e aí, nós somos a periferia da periferia? O que você acha? Pô, cara, isso é uma questão muito, muito interessante, sabe por quê? Não, primeiro que eu lembrei tem um pensador, acho que é do Rio, que é o esqueci o nome dele agora, cara, da Justiça Ambiental. Ele tem um livro chamado Hiperperiferia. Não. Henry Axelrod. Henry Axelrod. Hiperperiferia. Que é muito doido, cara. Porque às vezes, de vez em quando, eu tomo umas cervejas ali, jogo uma sinuca ali na Vila Ideal ali. E é muito doido que tem uma galera, cara, da Vila Ideal, que acha que, pô, manda. Esse pessoal que não tem nada, que tá lá no. Tem uma galera da Vila Ideal ali que a gente toma cerveja ali, joga sinuca, conversa, faz um churrasquinho. Cara, eles nem se acham como uma periferia, no sentido de. Eles estão ali bem, cara. Tem uma casa, estão felizes, estão tranquilos. Né? Aí a gente vai andando pela cidade, cara. E aí o conceito do RX da hiperperiferia, cara, se você olhar a Caxias, assim, e você bota uma reta de 2 quilômetros, você chega numa parada medieval, né? Estamos fazendo comida com lata de tinta. Cara, existe, assim, a ideia de periferia é muito complicado você operar com esse
esse conceito, porque assim, tem uma galera que não está nem mapeada. Sabe? Isso é o mais complicado, cara. Sobe aí na bacia, aqui em Balcão Roxo, porra, no santuário mesmo, aqui no Centenário mesmo, cara, é complicado. E aí, mas eu queria pontuar uma coisa. Então, eu acho que essa coisa da periferia, depende do referencial, e eu acho que a gente está numa rediscussão do que é o projeto de construção de uma periferia. Uhum. Perfeito. Porque, se você olhar assim, a galera que tem pensado sobre periferia no Caxias, Marechal Hermes, tem uma galera que tem proposto coisas criativas para você reconstruir a cidade, né? Mas existe cada vez mais uma galera assim, por conta do processo que a gente está vendo, afastando por uma coisa que não está nem mapeada. E aí é que está o problema. Aí é onde são os bolsões, onde esses políticos da puta aí se crescem, onde os milícias se crescem, não tem nada mesmo. Assim. A música do primeiro disco do Gabriel Pensador. Meu sonho é morar numa favela. Eu queria morar numa favela. Eu já falava de um lugar que não está nem naquele lugar onde, enfim, aparece nas músicas, né? Isso é muito complicado, cara. Isso é muito sinistro. Agora, eu queria pontuar uma coisa curiosa, que é uma característica da atividade cultural em lugares como Caxias, por exemplo. Se você olhar, isso é facilmente mapeável, tá? Facilmente mapeável. Se você olhar as iniciativas que tiveram aí para ajudar a conter a pandemia, né? A Covid, essa parada aí. Cara, na linha de frente, sabe quem tá? São os eventos culturais, atividades culturais da Baixada inteira. Paulo Caxias, Nova Iguaçu, São João. Cara, isso é muito. É um diagnóstico muito grande, né? Aqui em Caxias, por exemplo, quem tava na linha de frente é a galera dos slams, da roda de rima, sabe? Porque a galera da cultura. Isso, a periferia, ela substituiu o poder público na gestão de crise da pandemia do Covid-19. O poder público desapareceu, a periferia tomou o lugar do poder público, que não existe, né? Mas, Fábio, é importante dizer que isso é um sintoma, um diagnóstico. Sabe? Exatamente. Não foi uma coisa aleatória, por acaso. É porque sempre é assim. Na hora do vamos ver mesmo, quem cuida das pessoas é quem está próximo. É a história do povo brasileiro, cara. Quem cuida quem cuidou das doenças, das coisas, enfim, as dificuldades dos povos, foram os vizinhos, as vizinhas, os vizinhos, que estavam ali, não, vamos cuidar, sabe? Isso é um diagnóstico, cara, do Brasil, sabe? Há um conflito de porque esse modelo neoliberal que nos é imposto, que de vez em quando a gente propaga por uma questão mesmo de que, é tanto bombardeio que a gente... Cara, é falso no sentido seguinte, quem salva a vida das pessoas, cara, ou é o SUS, ação pública oficial, ou é a ação solidária do povo. Sabe? Exato. Eu, por acaso, trabalhei, eu viajei no Nordeste. Cara, quem salva o povo mesmo é o próprio povo, sabe? Sim. Ou as iniciativas... as iniciativas do Estado que tem a filosofia do povo como protagonista, o caso do SUS, o caso das escolas públicas, os casos de... Mas eu quero falar fazer um comentário. Então, isso que o Heraldo acabou de falar, se você olhar, esse povo que vai ajudar maciçamente é formado por mulheres. Aqui entrou a Mônica Olivar. Ela diz, eu estava lá, eu estava no hospital atendendo gente, a demanda só aumenta, e são as pessoas, as mulheres, e elas são as mais maltratadas, mal pagas, não reconhecidas, os salários deprimidos, e elas é que cuidam, elas que vão cuidar de vizinho, de criança, de gente doente nos hospitais. Então, essa dimensão feminina, ela é decisiva. O Heraldo fala, a cultura veio de frente, mas por dentro dessa cultura que vem de frente, promovendo essas ações,
a pegada feminina é decisiva. É essa mulher que cuida, que cria, que vai ajudar, que vai alimentar, que vai nutrir a pessoa doente, que vai pegar no colo para salvar. Essa mulher negra maltratada, agredida, estuprada, assassinada, essa barbárie em cima das mulheres negras, é ela que está nessa ponta sendo sacrificada e destruída sem reconhecimento social. Ainda vem uma classe dominante brutal e diz, não tem direito, isso aí é ignorância desse povo, despreza, diz que a pessoa não trabalha, é vagabunda. Como assim, cara? É isso que o Heraldo falou, quem sustenta esse país no braço são essas pessoas. E que salvou as pessoas agora que conseguiram se mobilizar a partir de atividades artístico-culturais, é isso mesmo, com associação de moradores, com grupos de igrejas evangélicas, com grupos católicos, com o pessoal ligado a religiões afrodescendentes, pegaram associações de crianças abandonadas, lares de idosos também que têm cuidado. Esses cuidadores da sociedade todos se somaram e foram para frente, foram nas associações de favelas e fizeram movimentação. E, no meio disso tudo, o Estado fez política de execução sumária, foi para fazer confronto nessas áreas, para matar pessoas. Quer dizer, aí, se não fosse uma ação de vários movimentos sociais que se uniram a pedir lá ao Supremo Tribunal Federal para impedir essas operações, os caras estavam continuando matando, e mesmo com essa suspensão, ainda ocorrem operações policiais na Baixada e no Rio de Janeiro, estão vitimando pessoas ainda continuam nesse projeto, mas reduziu, diminuiu. Mas você vê a contraposição dos projetos aqui, né? Com certeza. Bom, a gente já tínhamos estourado o nosso tempo, que seria de 1 hora mais ou menos, mas acho que em função do atraso do Heraldo, que não foi culpa dele, obviamente, vocês concordam da gente estender por só mais uns 5 minutinhos e dá tempo de pelo menos fazer uma última pergunta? Então vamos lá, a gente está vivendo esse 2020, né, mais um ano eleitoral trágico, não só para a Baixada Fluminense, mas como imagino eu que seja em outras partes do Brasil, né? Sempre acontece essa temporada de caça, né, a pré-candidatos, né, a vereador, a prefeito. Eu queria saber de vocês qual é a perspectiva que vocês têm em relação a isso. E eu tenho uma preocupação muito particular com os candidatos progressistas, né, que vão ter que disputar com esse coronelato que existe na Baixada Fluminense, que vão ter que lidar com essas forças, né, que conduzem, que constroem essa extrema-direita conservadora da Baixada Fluminense. Então, eu queria saber de vocês, para a gente encerrar, o que vocês veem, qual é a análise, qual é a perspectiva que vocês veem desse 2020 que já começou turbulento em relação à violência política partidária na Baixada. Quem quer começar aí? Eu falo para o Heraldo fazer então, vamos embora, o remate final. Fala um pouco. Nós estamos assistindo o que a gente já sabe, são eles se matando, né, muitas vezes, são grupos de traficantes que são submetidos a uma lógica de extermínio, e eles também praticam o extermínio, são matadores, são milicianos, são traficantes que se aliam com milicianos para poder ter mais poder. Então, há uma conjunção de forças do crime organizado, muito bom aí, de Revolução Cubana, muito bom. Há uma conjunção de grupos que agora estão disputando, porque eles sabem que alcançar o cargo político lhe dá mais poder para construir o seu projeto de crime organizado. Então, é isso que a gente sabe, são eles disputando com eles mesmos. E como é que a gente produz pessoas, ou constrói pessoas, ou fortalece pessoas que não são desse grupo? Essa é uma tarefa nossa, é isso que você está fazendo aqui, o Heraldo faz com o trabalho dele, eu com o meu, o Fábio da Baixada, está aqui o Fernando Souza, saúdo ele. Grande Fernando Souza aí, ó. Um abraço, querido. Produziu Nossos Mortos Têm Voz, ele contribuiu bastante com o... Todo dia vou ter que olhar para isso, ele trouxe as imagens, ele permitiu o uso das imagens do trabalho dele. Então, nós aqui somos hoje pessoas que temos que estimular atores sociais, políticos, culturais,
numa outra caminhada, num outro projeto de sociedade, não esses que estão aí hoje dominando. Então, nós vamos ainda enfrentar muita dificuldade, mas nós estamos construindo aquilo que já foi falado aqui, uma massa que vem dessa diversidade, que vem desse sofrimento, para produzir pessoas que... Pode ser que nós, eu, Heraldo e Fábio, eu mais do que vocês, sejamos já mais velhos e não tenhamos tanta energia assim para construir novos movimentos, mas a gente sonha e estimula isso que o Heraldo faz, o Fábio, com certeza eu, a gente estimula que novas gerações, que grupos que emergem agora em tudo isso, eles possam construir um outro projeto, inclusive político, não homicida, não suicida, não cruel, não sanguinário, não violento, não depredador da natureza, que se abra para a cultura popular, para a diversidade sexual, de gênero, cultural, de opções sexuais, de escolha, enfim, tudo isso que a gente vive hoje no Brasil. Aí, com o Heraldo agora aí. Muito obrigado. Manda bala, Heraldo. Bom, estamos encerrando, né? Vai passar um avião aqui que eu moro na rota do... Não sei se dá para ouvir aí. É isso aí, meu camarada. Vou dizer 3 coisinhas já para fechar mesmo. Uma que o Átila Yamarino, que virou na época o Papa aí É o Papa do Covid, né? Covid, no comecinho. Quando ele foi no Roda Viva, a gente ficou conversando muito no nosso fórum interno da Educação Climática Congu, né? Pá? E tem uma menina que é a Luísa Pitanga, cara, amiga nossa, que é antropóloga, pensadora, muito legal. Ela notou uma coisa muito curiosa que o Átila falou ali. Cara, eu cada vez mais eu tenho percebido isso. A importância das ciências sociais nesse momento. Há uma negação da ciência que está em curso pelo governo aí, pelos próximos do governo aí, e às vezes se esquece que as ciências sociais elas precisam também ser valorizadas. Assim. A gente não vai sair dessa merda sem também valorizar as ciências sociais, para pensar esses fenômenos, sabe? Com propriedade, com um olhar científico de verdade. Eu acho que isso é importante falar numa live que está aqui no amigo Zé Cláudio, que é um cientista social também. É importante falar isso. Vou reforçar aquilo que o Zé Cláudio falou da minha fala sobre o papel preponderante das mulheres nessa parada, né? Esse cuidado para se sair dessa barbárie passa por olhar isso que acontece há centenas de anos. Quem segura a onda dessa porra desse Brasil, sobretudo para quem é pobre, quem é do... Enfim, quando eu fui criado, na molecada lá, as mães da galera que seguravam a onda. Assim, isso aí se você não olhar para isso, você não vai conseguir olhar saídas. A outra coisa é a naturalização da violência. E aí eu falo que é mais complicado porque tem vários pontos, né? Eu vou dizer um aqui que, especificamente que a gente está vivendo por conta dessas milícias narco-pentecostais que estão aí, cara. Assim, nós estamos falando de Caxias, né? Eu não sei onde você mora, Fábio. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Mas é a mesma coisa. É porque Caxias aqui, cara... A coisa tá feia aqui também, companheiro. Tá feia a coisa aqui. Cara, a violência contra os terreiros aqui, cara, é uma parada que, assim, é absurda. É verdade. Teve uma grande onda ano passado, uma grande onda no começo do ano, e nós soubemos de uma coisa agora, tem 2 dias aqui também, olha só, traficantes de Jesus expulsando pessoas que cultuam uma religião. Essa é recente aqui do Lavi Bilac. Enfim, cara, isso aí, se você naturaliza isso, você fala assim, pô, fudeu, cara, fudeu, não tem mais função. É preciso olhar para esse tipo de coisa. Né? E a terceira coisa, na verdade, eu vou falar 4, desculpa. Eu falei, são 4. A terceira é o que eu falei no comecinho da live ali, que eu acordei com uma coisa assim, pô, o que eu vou falar? Porque existe uma esfera, quando você fala de violência, que eu não sei dar explicação, que é essa coisa da onda, por exemplo, de roubar celular no centro de Caxias, de São João, assim. Talvez eu sou filiado ao campo da esquerda, eu falei, embora eu seja, de vez em quando, carteirinha caçada,
A gente talvez não tenha conseguido dar conta disso. Como a gente conversa sobre violência urbana nesse sentido mais corriqueiro com o povão? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Você... Estão me ouvindo? Sim. Para mim caiu aqui. Ah, tá. Não, pode falar. Tá. Aqui deu um... Não sei se a gente conseguiu criar, sabe, narrativas, ideias mesmo criativas e que conversem com o povão sobre isso. Que é um fenômeno que foi determinante, cara. Determinante para essa onda que tá aí, que se elegeu um monte de escroto pra caralho, dando soluções de ter que matar. Tá, então é uma coisa que eu não tenho resposta para isso. Então, porque assim, pô, tem coisas que eu não tenho resposta. Mas a outra coisa que é a contribuição que eu acho que é importante no campo da cultura. A gente tem uma possibilidade de mostrar que a gente tem uma outra narrativa do Brasil, que ela é muito mais não só bonita e divertida e maneira e legal. Ela apresenta possibilidade de ganhar dinheiro com a cadeia produtiva, sabe? Você monta um maracatu, você tem a pessoa que costura, tem o cara que vende cerveja, tem o cara que organiza, um bloco de carnaval é uma cadeia produtiva, econômica, que as pessoas podem viver disso. E agora eu estou criando uma... Eu não consegui um nome ainda, mas a expressão que eu tenho usado é ligar o nome à pessoa. Várias lives eu tenho falado isso, né? O discurso da eleição passada, que criminalizou não só a educação, mas principalmente a cultura, como os caras que quebraram o país por causa da lei Rouanet, da Mata, uma coisa ridícula, não tem o menor... Mas quem comprou esse discurso, uma galera do povo, a expressão que eu uso, ligar o nome à pessoa, às vezes são pessoas que são ligadas ao setor cultural, estão ligadas na cadeia da cultura, sabe, cadeia produtiva da cultura, e não sabem, ou não associaram. Então, eu tenho feito aqui com uma galera aqui, assim, porra, tem que fazer uma campanha dizendo o seguinte, porra, cara, como eu falei hoje de manhã para uma galera, uma mulher que é costureira, falou, a senhora vive da cultura, porque essa é uma boa escola de samba, a senhora costura para a escola de samba, uma peça de teatro, não dá para a senhora comprar um discurso do Bolsonaro da vida de que a cultura é um monte de banco, sabe? Tentando ligar o nome. E isso envolve muita coisa, muita gente. Então, assim, eu tenho dizendo que a cultura ela tem um aspecto de lembrar o Brasil o que ele é conhecido, o que ele é de verdade potente. A cultura é o nosso pré-sal. A gente não é conhecido por um monte de coisa, a gente é conhecido pela produção cultural que é feita nesse Brasil. Nesse sentido, a Baixada é o epicentro da cultura, posso dizer isso. Agora, outra coisa também, economicamente, cara, a gente tem um percentual no PIB gigante, cara, de quem vive da área da cultura. A gente tem que chamar essa parada de, porra, é isso que nos faz diferente, a gente pode viver disso. Assim. E é engraçado, não quero tecer nenhuma relação causal imediata, mas isso está na discussão da violência. Essa violência que se fala de violência. Existe a violência de Estado, que é isso que o meu mestre aqui, Zé Cláudio, estuda há muitos anos, e eu sou aluno dele. Mas existe a da violência difusa, que foi vendida por um projeto de direita muito escroto, e até esse discurso a gente poderia neutralizar, dizendo, cara, o que nos faz... A diferença é que nos faz ser humanos e ricos e ter possibilidade de ganhar dinheiro também, pô. Eu te falo que eu moro no centro de Caxias, né? Pô, a galera que vende cerveja, um latão ali, onde eles vendem? Em eventos culturais. E aí, assim, na roda de rima aqui da Batalha do Raul Cortez, por exemplo, que é terça-feira aqui, porra, são 200 pessoas, porra, a galera, caralho, maneiro, eles vivem. Aí só que, meu irmão, isso que você ganha esse dinheiro, leva pra casa, alimenta sua família, veio da cultura, cara. Então a cultura é a parada também. Então você pode pegar as pessoas pelo viés ideológico, pensar, mas também é uma coisa
econômica. Porque não existe mais aquela coisa como eu tinha na minha época, quando de criança, aqui na chacrinha, nos 80, minha mãe era revoltada com isso, eu não fui fazer SESI, né? Você ia para o SESI para fazer caldeireiro, ser torneiro mecânico. Não existe mais caldeiraria, torneiro mecânico. Hoje as máquinas fazem isso tudo. Então as mães deveriam ficar empolgadas com o moleque que escreve, o moleque que faz marcenaria, que faz roupa, que faz... Então é uma questão de ajustar o óculos. Então a violência, para mim, assim, a contribuição final para esse debate, acho que pensar a violência na região é também pensar o seguinte, a possibilidade que a cultura tem de mostrar outras possibilidades de convivência. A convivência é uma possível neutralização não, mas amenização da violência. Não falo neutralização porque a violência principal, na verdade, vem dessa cunha do poder estabelecido. Então, isso aí é uma inserção política. Não tem outra possibilidade. Mas as outras possibilidades, a cultura ela pode contribuir de uma forma muito importante e eficaz. É um pouco isso. Adorei estar aqui. Valeu. Gente, olha, eu que agradeço. Eu estou quase chorando de toda a inteligência saída dessas cabeças pensantes e brilhantes aqui da Baixada Fluminense. Já podemos ir agora aqui para as considerações finais antes do tchau. Então, começa a Zé Cláudio, suas considerações finais e terminamos com o Heraldo. Só agradecer, Fábio, agradecer, Heraldo, muito bom estar aqui com vocês. Todas as pessoas que acompanharam a gente aqui, gente conhecida, gente também que eu não conheço, muito bom, muito obrigado. É isso, um abraço para vocês. Heraldo. Também eu agradeço, eu não estou vendo aqui as pessoas que acompanharam, eu estou vendo... Mas, agradeço, assim, vou dizer que eu vivo assim, um momento de alto otimismo e momentos de um otimismo mais ou menos. Porque... Não tem como, né? E também é um nome provisório do trabalho que estou fazendo agora, que eu chamo de Fé na Semente, cara. Fé na Semente. Não dá para a gente ter feito um trabalho, a gente fazer um trabalho cultural com essa dedicação e não acreditar que isso vai florescer. E eu tenho felicidade de andar com uma galera de juventude com os barros aí, cara. Não tá florescendo, cara. Uma fé. Eu falo hoje, que falaram para mim, um grande mestre que morreu muito cedo, chamado Jair Lobo, que era o grande mestre do samba na região, filho do fundador da União do Centenário, um cara incrível, que era um lorde. E ele falava assim, meu filho, a semente é boa, confia na semente. Então, um pouco isso, assim, hoje eu ando com ontem eu tive com a Laís Dantas. Vamos confiar na semente. E hoje é uma grande cineasta aí, cara. Conheci ela pequenininha, ela tá, sabe, a semente é boa, cara, tem que confiar na semente. Senão não faz sentido, não. Se não confiar na semente, não faz sentido. Aí é uma coisa arbitrária, é uma coisa... Senão a semente não vira árvore, né? Tem isso também, né? É isso. Total, e porra. É isso. Valeu, José Cláudio Souza Alves, professor de Sociologia da UFRJ, Heraldo HB, diretor-presidente e CEO da Matico Angu Produções. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Um forte abraço aí para os nossos amigos e amigas internautas e até a próxima. Um abraço, valeu. Um abraço, tchau. Valeu, galera. Muito bom, tchau.